O sol nasce no mar da Galileia, mas para Pedro e seus companheiros na beleza, apenas exaustão. Eles trabalharam a noite toda, lançando e puxando redes, mas o resultado é sempre o mesmo: vazio. O cheiro de sal e fracasso paira no ar. Mais uma noite perdida. Eles arrastam os barcos para a areia, o silêncio quebrado apenas pelo som suave das ondas. Pedro esfrega o rosto, a frustração evidente em cada gesto. Ele é um pescador experiente, mestre do seu ofício, mas naquela noite o mar não lhe deu nada. Então, uma figura surge na praia. É Jesus. Ele caminha com calma, observando os homens, as redes vazias, o peso do cansaço nos ombros deles. Ele não diz nada sobre a má sorte, apenas se aproxima de Pedro e faz um pedido inesperado: empreste-me seu barco. Pedro, confuso e cansado, olha para aquele homem. Por que ele quereria um barco de pesca vazio? Mesmo assim, algo na presença de Jesus o faz concordar. Com o barco um pouco afastado da margem, Jesus se senta e começa a ensinar a multidão que se reuniu na praia. O barco de Pedro, o cenário de seu fracasso recente, transforma-se num púlpito. Pedro ouve, ainda sentindo o peso da noite em branco, mas agora com uma semente de curiosidade plantada em seu coração. As palavras de Jesus são diferentes, cheias de uma autoridade que ele nunca ouviu antes. Quando termina de falar, Jesus se vira para Pedro. O sol já está mais alto, o calor começa a aumentar. Não é hora de pescar. Mas Jesus olha nos olhos de Pedro e diz: vá para águas mais profundas e lance as redes novamente. O pedido soa absurdo. Pedro, o profissional, sabe que não há peixes ali naquela hora. A lógica, a experiência, tudo grita que é uma perda de tempo. Ele responde, a exaustão clara em sua voz: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Ele olha para Jesus, para a calma e a certeza em seu olhar. E então, ele cede. Mas porque tu disses, eu lançarei as redes. É um ato de fé contra toda a lógica. Eles remam para as águas mais profundas. Com um suspiro, Pedro e os outros lançam as redes ao mar mais uma vez. O que acontece em seguida desafia qualquer explicação. Quase instantaneamente as redes são puxadas com uma força brutal. Um puxão, depois outro e outro. As cordas esticam. A madeira do barco geme. Pedro arregala os olhos. Ele nunca sentiu algo assim. Eles tentam puxar, mas o peso é inacreditável. Debaixo da superfície, uma massa prateada se agita. Peixes. Milhares e milhares de peixes. Tantos que as redes começam a se rasgar sob a pressão. É um milagre acontecendo bem diante de seus olhos. Desesperado e maravilhado, Pedro grita para o outro barco pedindo ajuda. Juntos, os pescadores começam a içar a captura impossível. Peixes transbordam para dentro dos barcos, enchendo-os até a borda. O peso é tanto que as duas embarcações começam a afundar, a água chegando perigosamente perto de invadir. Os homens se olham, sem palavras, o espanto estampado em seus rostos. Nesse momento, a pesca milagrosa se torna algo secundário para Pedro. Ele olha para Jesus, não com alegria pela riqueza, mas com um medo profundo, reverente. Ele cai de joelhos no meio dos peixes que se debatem e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Naquele instante, Pedro entendeu. Não era sobre peixes. Era sobre Potter. Era sobre ser completamente conhecido por alguém santo. E ainda assim, ser chamado. Jesus não se afasta. Ele se aproxima, coloca a mão no ombro de Pedro e diz com gentileza: não tenha medo. De agora em diante você será pescador de pessoas. Aquele convite mudou tudo. Na praia, Pedro, André, Tiago e João olham para os barcos cheios. A maior pesca de suas vidas, a prova de que o impossível tinha acabado de acontecer. E então, eles fazem algo ainda mais radical. Deixam tudo para trás. Os barcos, as redes, os peixes, a vida que conheciam. Eles simplesmente se viram e seguem Jesus. Porque quando você encontra alguém que pode transformar sua maior noite de fracasso no maior milagre da sua vida, você não olha para trás. Você apenas segue. Essa história não é apenas sobre peixes. É sobre como Jesus entra em nossas vidas nos momentos de maior frustração e vazio. Ele pega nosso barco vazio, nosso fracasso, e o transforma em um palco para o seu poder. E então, ele nos dá um novo propósito, muito maior do que poderíamos imaginar. Se você se sente como Pedro, cansado, frustrado, com as redes vazias, talvez seja a hora de ouvir a voz que te chama para águas mais profundas. Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou você, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias como essa.